Irlan Mello, bom dia, seja bem-vindo, viu? Tudo Bom bem? tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado. Bom dia, doutor Irlan. Eu falo que ele é o seu, o meu, o nosso advogado. Doutor Irlan Mello, advogado, homem de Deus também, pastor, né? Sempre traz pra gente aqui orientações muito importantes. E hoje nós vamos falar de um assunto que parece que cresceu muito nos últimos anos, que é a questão do dano moral, né? O que é o dano moral? Esse é o nosso quadro que vai trazer essa explicação para você com o doutor Irlan Mello. Doutor Irlan, a situação do dano moral hoje, ela poderia ser motivo de uma ação judicial para quais casos especificamente? Pois é, pastor Jean, o dano moral nada mais é do que algo que afeta a dignidade, o sentimento do ser humano. Então, todas as vezes que você sofre um prejuízo na sua honra, isso causa dano moral. E para você conseguir reparar esse dano moral, a única forma que você tem é se você ingressar com ação judicial. Né? E nós vamos ver durante aqui o quadro que várias situações do dia a dia são passíveis de dano moral e, por consequência, passíveis de indenização. Eu fiquei pensando como mensurar esse dano moral, porque é um sentimento, né? É um sentimento. Tem algumas coisas que são mais objetivas, dá para todo mundo se sentir, mas como que mensura isso, doutor Irlan? Pois Carol, é uma situação tão difícil porque, por exemplo, a perda de um ente querido por um acidente que poderia ter sido evitado. A família tem direito a uma indenização por danos morais. Porém, quanto vale um ser humano? Não tem preço, né? Não tem Agora, preço. mas isso pode ser subjetivo, então. É uma questão subjetiva. É totalmente subjetivo. O que é dano moral para mim pode não ser dano moral para você. Eu posso ser ofendido por uma expressão e você pode não ser ofendido pela mesma expressão. Então é algo pessoal, personalíssimo. Mas como é que a lei lida com isso? Porque, por ser uma coisa, porque a lei ela tem que ser preto no branco. Sim. Não é? Se é uma questão subjetiva, como é que um juiz vai entender que aquela pessoa se sentiu ofendida na honra? Sim, são casos e casos. Então, por exemplo, se eu me sinto ofendido com um comentário que foi feito em relação à minha pessoa, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ingressar com a ação judicial, e a partir do momento que eu ingresso com essa ação judicial, o juiz vai estabelecer se o valor, se aquilo que eu passei, se aquela situação que eu enfrentei, se aquilo se adequa ou não no que a lei diz de, ou seja, ofensa à minha personalidade, ofensa aos meus sentimentos interiores, não é verdade? Porque não tem como você ter um parâmetro específico. Inclusive quantificação de valores. É impossível você estabelecer quantificação de valores em dano moral. Nós temos alguns parâmetros e a gente vai falar sobre isso. E também. A justiça hoje tem dado, realmente concedido positivamente as pessoas que entraram com esse pedido de dano moral. Você tem visto nos julgamentos, tem se dado muitos danos morais, porque eu vejo que o pessoal abusa também, né? Isso eu ia falar, parece que às vezes o pessoal, né? Tudo agora é dano moral. Você não pode olhar todo que é dano moral. Falou que o cara fala demais, já dá dano moral, né? Veja bem, Carol, Jean, olha só, vamos pensar na seguinte situação. Realmente se tenta coibir essa indústria do dano moral, ou seja, das pessoas, por qualquer motivo, ingressar com a ação para falar sobre a questão do dano moral. Porém, o que eu vejo é que a nossa justiça brasileira, ela ainda é muito tímida nas indenizações. Nós vemos, por exemplo, na justiça americana, em questões, por exemplo, em várias questões nós vemos indenizações de somas vultuosas. Aqui no Brasil, não. Qualquer coisinha ou qualquer problema que se acontece, as indenizações são muito baixas. Então, assim, é claro que nós não devemos estimular que você ingresse com a ação na justiça por qualquer motivo. Mas se a pessoa se sente ofendida, eu creio que ela tem o direito de buscar uma reparação judicial. Porém, um dos parâmetros que é estabelecido para se calcular essa questão do dano moral é que a pessoa que está pagando o dano moral, ela precisa sentir no bolso. Entendi. E a pessoa que está recebendo o dano moral não pode enriquecer. Entendi. Então, muitas vezes, a pessoa, assim, qual é o valor? Olha, 10 mil reais para uma pessoa que ganha um salário mínimo vai enriquecer a pessoa? Não. Não. Mas se for 100 mil? Aí já é uma questão diferente. Porém, 10 mil reais para uma empresa que fatura R$1 milhão por mês... Ela nem sente cócegas. Ela sente.
Nem cócegas. Ela não sente nada. Não. Então, é uma tarefa árdua e difícil se estabelecer esses Pela parâmetros. sua experiência hoje, você diria que qual que seria o maior valor de causa-ganha dada pela justiça por causa de dano moral? Sim. E a causa também, né? O motivo também. Questões de dano moral, os valores mais altos que existem hoje em dia são questão de falecimento, né? Certo. Acidentes de trabalho ou algum tipo de, por exemplo, até o próprio Estado, ele é condenado em muitas situações onde, por exemplo, eu já vi casos, por exemplo, que a menina estava na porta da escola, houve um assalto e ela foi assassinada por uma bala de um bandido perdido. Aí o que acontece? Mas isso dá dano moral também? Dá também? dano moral contra o Estado, porque é dever do Estado proteger o seu cidadão. E existe a polícia. Outra coisa muito interessante, pastor, a polícia tem um mapeamento dos locais onde tem mais criminalidade. Então ele poderia muito bem ali guardar aquele local, fazer uma patrulha mais ostensiva ali. Mas no então, caso, esse caso aí, será que é porque ela estava na porta de uma escola, pública? Então deveria haver uma guarda específica para estar ali se protegendo? fosse uma escola privada? Também. Mesma coisa. Porque é na rua, né? Tá na rua a responsabilidade seria, por exemplo, do poder público, do Estado. Não Vai ter que gastar muito dinheiro, porque tem muita gente morrendo. As balas perdidas mesmo. Balas né? perdidas. Outra situação, por exemplo, pessoas que perdem membros do seu corpo no trabalho, perder um dedo, perder um braço, perder uma perna. Isso também gera danos morais, os valores normalmente são altos. Não, interessante você falar isso, não sei a Carol, mas eu pensava que era uma questão mais ligada à honra, à reputação da pessoa. Sim, mas pense comigo, se você, por exemplo, perde um dedo, a sua autoestima diminui. Não, tudo bem, mas a questão do acidente, por exemplo. É dano estético, que também está englobado dentro da questão do dano moral. Então, por exemplo, qual é o pior sentimento que você pode ter, por exemplo, de perder o seu pai, o seu filho? Isso causa uma ofensa à sua dignidade também, à sua honra. Então, isso também é passivo de dano moral. Eu fico pensando, no ambiente virtual, Sim. nós podemos entrar, por exemplo, com uma ação aí, dano moral, porque a gente vê tantas coisas escritas. Hoje, até aproveitando, ampliei o Facebook, às vezes você fala, esse é o meu ambiente, eu posto aquilo que eu quero e não tô nem aí. Fala um pouquinho pra gente, porque hoje os Faces, os Twitter, tudo, as pessoas colocam o que elas querem. Isso. E às vezes elas não têm noção que o dano pode ser muito real e não virtual, né? Exatamente. A questão da postagem, Carol, é que às vezes a pessoa que está postando, ela não tem noção da amplitude daquilo que ela está postando. Então vamos imaginar que ela faz um comentário ofensivo para um colega de trabalho, ou então que ela faz um comentário em relação a algum defeito que ela acha físico em relação ao colega de trabalho e posta numa rede social. É passível de indenização por danos morais. Por quê? Várias e várias pessoas, às vezes milhares de pessoas vão ter acesso àquilo que foi falado ali e aquilo ali gera um constrangimento para a pessoa, não é verdade? Claro. Então, a pessoa que é vítima do dano moral, o que ela precisa fazer? Ela tem que imprimir aquilo ali, não é? Por quê? Porque ela tem que ter uma prova. Né? Não adianta nada, nós estamos aqui num ambiente, só eu e a pessoa diz algo, como que você vai provar? Então você tem que ter algum tipo de prova, né? A prova pode ser uma prova testemunhal, pode ser um documento, de alguma forma ela precisa ter essa prova. Mas tem que estar, por exemplo, o nome, né? Falando, Sim. tô citando, porque às vezes você pode julgar indiretas, que a gente vê muito mas isso pode também. acontecer também que a indireta, na verdade, é uma direta e que daquela forma que foi feito, todo mundo sabe que é para aquela pessoa. Então aí fica atento aí, Não é né? verdade? Então, Então vamos imaginar, pastor Jean, que alguém coloque um comentário e diga assim, aquele apresentador do programa De Tudo Um Pouco não citou seu nome. Não Mas é verdade? no caso, tá só nós dois, Só tem falou vocês aquele, dois. então é óbvio que então, é pra ele. você sabe que é para você. Entendi. E aí ele usa um comentário ofensivo, é passível de dano moral, Entendi. indenização por Agora, danos por exemplo, morais. quando a pessoa posta lá, sei lá, um comentário com um vocabulário que não identifica, em linhas gerais, que possa soar como sei lá, um preconceito racial, coisa parecida. Mas não foi dirigido a ninguém especificamente falando. Foi uma coisa geral. E alguém se sente ofendido com aquilo. Isso pode ser caracterizado dano moral também? Pode ser caracterizado.
mas vai ter que ser feita uma avaliação por um juiz, através de uma ação judicial, para se verificar se aquilo é ou não dano moral. O que acontece muito nesses casos específicos é que associações, normalmente, ingressam com ações, sentindo que a raça ou determinada parcela da sociedade está ali sendo ofendida por conta daquele comentário. Isso é possível de acontecer. Agora, existem alguns casos em que o dano moral ele é presumido. É isso que eu ia perguntar para o senhor. O que é isso, né? Dano moral presumido, né? Por exemplo, se você tem o seu nome inscrito em um cadastro de inadimplentes por uma dívida que você não contraiu, você não precisa passar por um constrangimento de ir numa loja e ter o seu crédito negado. Só porque o seu nome está incluído ali indevidamente já é algo presumido que você teve uma ofensa na sua honra. Ou seja, você não teve nenhum prejuízo, mas você teve uma ofensa na sua honra. Então isso é passível de danos morais. Outra situação, o banco, de alguma maneira, ele abre o seu sigilo. Ou então o banco, ele volta um cheque que tinha fundos. O banco ele tem responsabilidade objetiva, ou seja, tudo que acontece dentro do ambiente bancário, a responsabilidade é objetiva. Vamos imaginar que um hacker ou então que uma pessoa mal intencionada consiga sua senha por um meio fraudulento e aí consiga retirar algum valor da sua conta ou faça compras indevidas. A jurisprudência toda do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral aí já está caracterizado, ou seja, responsabilidade objetiva. Outra situação muito interessante, atraso de voo. Você não precisa provar que você perdeu um compromisso, você não precisa provar que você tinha que estar num local, atrasou o voo, você não conseguiu, dentro daqueles limites de até 4 horas, uma mudança de outro voo e tal, dano moral presumido. Então toda a tripulação pode, inclusive no caso de atraso de voo, nos próprios aeroportos você tem lá unidades dos juizados especiais. Você pode imediatamente ali já ingressar com a ação. Isso para causas de até 40 salários mínimos. Se o valor for superior a 40 salários mínimos, aí a necessidade de você procurar o judiciário através do fórum.